Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, vamos começar esse vídeo dizendo o seguinte: o Federal Reserve vai se reunir agora no mês de maio para discutir a questão da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Mas nos chamou a atenção a ata que foi divulgada da última reunião de março. E o que eles discutiram foi muito interessante, porque eles cogitaram, no mês de março, a dar uma pausa na alta dos juros. Essa foi uma discussão que acabou acontecendo agora já no mês de março. Vários integrantes do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve chegaram à reunião dos dias 21 e 22 de março, acreditando já naquela ocasião que seria apropriado manter a taxa de juros estável, sem nenhuma modificação, interrompendo assim o ciclo de alta. Isso veio a público agora no dia 12 de abril. Segundo a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, os diretores observaram que isso permitiria que o comitê tivesse mais tempo para avaliar os efeitos financeiros e econômicos dos recentes desenvolvimentos do setor bancário e a influência do aperto cumulativo da política monetária. No entanto, ao longo da reunião, esses participantes acabaram julgando apropriado aumentar a taxa em 0,25. Então, veja, em março, quase que a taxa de juros não subiu, em março, lá nos Estados Unidos. O que é que eu quero dizer a vocês? Eu acredito que agora, na próxima reunião do comitê lá de política do Federal Reserve, que trata dessa questão da política econômica, meu cenário A, com 52% de chance, de probabilidade de acontecer, é que não haja alta dos juros. Esse é o meu cenário A, 52% de chance de não haver alta de juros. Cenário B, 48% de haver uma alta de 0,25. Mas eu acredito que o cenário A vai prevalecer, né? Ainda mais após a leitura dessa ata do Federal Reserve, que foi divulgada agora no dia 12 de abril. Então, entendo que a gente caminha para não ter novo aumento da taxa de juros, ainda mais que agora, nesses primeiros dias de abril, o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, seu presidente advertiu que as tensões no mundo bancário nos Estados Unidos continuam, inclusive dizendo que as repercussões dessas tensões, desse estresse, deverão repercutir nos próximos anos na economia americana. Foi a fala do presidente do JP Morgan. Logo na sequência, dando uma entrevista à Bloomberg, Warren Buffett, maior investidor do mundo no mercado de ações, disse que vai continuar havendo quebradeira de bancos nos Estados Unidos. Inclusive, fiz uma pesquisa para tentar entender um pouquinho o cenário e talvez muitos de vocês não saibam, mas os Estados Unidos possuem mais de 4 mil bancos, muitos bancos pequenos e alguns bancos médios, né? Então, é possível sim que exista aí tensões nos bastidores. Imagine vocês, e acho que é um número perfeitamente plausível da gente pensar, que cerca de 20%, pelo menos, de bancos nos Estados Unidos estejam sob impacto da alta dos juros. Estamos falando de 800, 900 bancos, mais ou menos. Olha, isso é um strike. Isso é um strike forte. Porque qual é o problema de bancos começarem a quebrar? Primeiro, o governo americano tem que suportar os correntistas. Precisa suportar os correntistas. Segundo, para acalmar os mercados, o próprio Federal Reserve terá que despejar alguns bilhões de dólares para garantir a liquidez do sistema. Mas o pior é que isso pode ganhar uma dimensão gigantesca, tal qual aconteceu com 2008.
porque nesse momento de estresse no sistema financeiro, todos ficam com receio. E aí é uma corrida aos bancos para sacar recursos, entendeu? E aí a crise só faz se amplificar. Em sendo assim, eu acho que o Federal Reserve, na sua próxima reunião, deverá exercitar a cautela, a prudência e não subir a taxa de juros, inclusive sinalizando que deverá mantê-la inalterada pelas próximas reuniões. Vamos aguardar, mas essa é a minha expectativa, certo? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês foi uma declaração do FMI, Fundo Monetário Internacional. O FMI disse o seguinte em nota: o novo arcabouço fiscal brasileiro é positivo e ambicioso. Foi a nota técnica do FMI. É positivo e ambicioso, disse o FMI em nota. Isso foi no dia 13 de abril. Eles disseram: o novo arcabouço fiscal é positivo, é ambicioso, e a Nigel Schalk, que é o diretor interino do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, se disse entusiasmado com a proposta de ajuste fiscal no novo arcabouço. Segundo ele, trata-se de um plano de equilíbrio fiscal ambicioso, mas que parece também consciente das necessidades sociais do Brasil. Então está aí o FMI também se posicionando positivamente com relação à proposta do arcabouço fiscal. Eu também acredito que veio com um bom tom e que pode sofrer ajustes para melhor no Congresso Nacional. Olha, quem acompanha as ações de empresas petrolíferas, o petróleo vem aí no movimento de alta, depois daquela reunião da OPEP, reduzindo a produção, era esperado que isso acontecesse. O mercado está caminhando para um acúmulo aí de semanas de ganhos consecutivas, né? E se nós olharmos o barril de petróleo do Brent já estava aí orbitando na faixa de 85, 86 dólares, né? E por que isso é importante? Porque quem está olhando para a PRIO, né? A PRIO usa exatamente, ela extrai e vende exatamente o petróleo Brent, né? Que é de maior teor de qualidade. E falando em PRIO, saiu um fato relevante da empresa dizendo o seguinte: 14 de abril, esse fato relevante foi comunicado ao mercado. A BlackRock comprou ações ordinárias da empresa e atingiu o percentual de 4,98% do capital social da PRIO. Então, tínhamos aí uma posição já de Credit Suisse, com 7,2% de capital social da PRIO, e agora a BlackRock aí com 4,98%, 5%, né, de capital social. Temos aí dois grandes players, né, o Credit Suisse e a BlackRock fazendo posições em PRIO, certo? Então, esses assuntos estão sempre no nosso radar. É uma empresa que a gente acompanha já de uma longa data, Deixe-me ver o que mais eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Já que falei de PRIO, vamos ver aqui, saiu também uma informação do Banco Inter. O Banco Inter dizendo que a PRIO vem divulgando números excelentes, mostrando expansão das suas reservas, crescimento da sua curva de produção, queda do CAPEX, que são os investimentos, e eles acreditam em melhorias para as empresas no decorrer do tempo. Para o final de 2023, eles estão fixando o preço-alvo da PRIO em R$ 55. Então, preço-alvo da PRIO, R$ 55 para a equipe do Banco Inter.
Eles, inclusive, disseram que para o banco, a Prio é a melhor escolha para se expor ao petróleo no Brasil. A Prio é a melhor escolha para se expor ao petróleo no Brasil. A petroleira conseguiu crescer suas reservas de barris de petróleo, além de aumentar a curva de produção e diminuir o custo incremental de barril. As suas reservas também vêm demonstrando grande evolução, e em especial o campo de Albacora Leste. Destacaram também o campo de Frade como bastante promissor, uma vez que tem apresentado excelente evolução em suas operações de perfuração, com o implemento da metodologia da Prio, ele vem crescendo cerca de 64%, considerando a variação do último relatório, né? Então está aí, o Banco Inter também destacando positivamente a Prio, ok? Então é por isso que a gente está vendo aí este movimento de bancos de investimentos estrangeiros, né? Credit Suisse, BlackRock, fazendo posicionamento na Prio. Bom, eu queria dizer que os relatórios de abril da seleção de empresas, a gente divulgou duas partes, né? Em duas partes do relatório de abril. Eu queria dizer que os dois já foram liberados, então se você é assinante, depois me mande um e-mail dizendo o que você achou dos relatórios de abril da seleção de empresas. Por favor, o seu feedback é importante para a gente. Dentro desses feedbacks, o Cláudio Ladislau Costa mandou uma mensagem para mim. Olá, Clóvis, boa noite. Gostei demais desse seu novo modelo este ano de 2023 da seleção de empresas. Gostei muito da análise sobre a empresa XYZ, não vou dizer aqui o nome. Afinal de contas, é uma empresa analisada dentro de um trabalho que a gente faz, que as pessoas pagam para ter acesso ao estudo, né? R$360 por ano. E ele disse, então, gostei da bela análise sobre a empresa XYZ, aprovado, né, esse modelo, continue assim, muito obrigado por nos ajudar, Cláudio, 16 de abril, Austrália. Então, ele mora na Austrália e me mandou este feedback. Muito obrigado, Cláudio, pelas palavras, super agradeço, né? Fico feliz com o seu feedback. É importante a gente ter esses retornos de vocês, que são assinantes, porque a gente sempre procura estar tirando as dúvidas, né? Tentando deixar as coisas de uma maneira mais didática possível, para que vocês possam evoluir, né, no aprendizado e nessa troca de experiências que o nosso estudo da seleção de empresas permite, né? Então, é isso. Muito obrigado, viu? Eu falei no vídeo anterior sobre a questão do Instituto Empresa. Vamos retomar este assunto, porque ele citou um laudo técnico, né? E esse laudo, para mim, ele é vital para a gente entender o que está acontecendo, né, com a Oi. O escritório Basílio Advogados tinha encaminhado este documento para o juiz Fernando Viana, certo? No ano passado. A Oi S.A., em recuperação judicial, e outras, em conjunto, denominadas recuperandas, ou Grupo Oi, nos autos da recuperação judicial, em referência em curso perante esse juízo, vem por seus advogados abaixo assinados, em atenção ao item 32 de decisão de folhas tais e tais, expor e requerer o que segue. Laudo econômico-financeiro que demonstra a capacidade de adimplemento das obrigações previstas no plano.
No item 32 da decisão de folhas tais, ao apreciar o parecer apresentado pelo Ministério Público, Vossa Excelência determinou a intimação do Grupo Oi para que apresente um parecer econômico-financeiro que demonstre a viabilidade econômica da empresa, né, para honrar suas obrigações pelos próximos 3 anos. Em atenção à determinação desse juízo, as recuperandas contrataram uma consultoria contábil especializada, que elaborou um complexo laudo econômico-financeiro que está anexo. Então, eu quero, começando a destacar isso, porque, deixa eu até ver se eu consigo compartilhar aqui a tela, né, com vocês, para que vocês possam me acompanhar também. Então, veja, está aqui a tela compartilhada, né? Está aqui a tela compartilhada para que vocês vejam, né? Então, temos aqui essa clareza, né? Veja vocês, no item 2, né? No laudo, ora acostado aos autos, a consultoria especializada concluiu que as recuperandas possuem plena, ainda botaram em grifo, plena capacidade de adimplir com seus compromissos assumidos para os próximos 3 anos, diante da implementação de diversas medidas previstas no aditamento ao plano de recuperação judicial, que geraram a liquidez necessária para a manutenção da atividade empresarial e pagamento dos créditos concursais. Veja-se, o caixa disponível atual do Grupo Oi, somado aos recursos adicionais supramencionados, alcançará até o final de 2022, esse documento é de 2022, certo? O montante de 6,33 bilhões, 6,33 bilhões. E até 2023, o caixa irá para 10,97 bilhões de reais. Nesse sentido, quase 11, portanto. Nesse sentido, conforme apontado na sessão anterior e consideradas as premissas ali mencionadas, pode-se concluir que a companhia apresenta condições financeiras para cumprir as suas obrigações previstas pelos próximos 3 exercícios. Com base nos exames realizados, conclui-se que o Grupo Oi reúne as condições econômicas e financeiras para honrar as obrigações do plano de RJ e do aditamento Vicenda nos próximos 3 anos. Ressalta-se que, conforme constatado pelo laudo, o valor disponível atualmente no caixa da empresa do Grupo Oi, somado aos recursos adicionais a serem recebidos até o fim de 2023, totalizará a quantia de 10,97 bilhões, enquanto o valor nominal das obrigações previstas pelos próximos 3 anos alcança o montante de 8,02 bilhões. E os recursos adicionados, mencionados pelo laudo econômico-financeiro, são provenientes: 1. Da conclusão das vendas das UPIs previstas no aditamento ao plano. 2. Da alienação dos ativos relacionados à operação de TV. 3. Da venda de bens imóveis de titularidade das recuperandas. 4. Da alienação da SPE Torres 2, autorizada por esse juízo. Como se vê, diante da implementação das exitosas medidas previstas no aditamento ao PRJ, ao fim do próximo triênio, após a quitação das obrigações previstas no plano, as recuperandas ainda terão à disposição de seu caixa valores relevantes, o que evidencia não só o sucesso desse processo de recuperação judicial, mas também a capacidade das recuperandas adimplirem com suas obrigações correntes. O laudo ainda destaca, por fim, a existência de procedimento arbitral requerido pelas empresas do Grupo Oi contra a Anatel, cujos valores pleiteados a título de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão firmado são de aproximadamente 16 bilhões de reais. Esses valores, no entanto, ainda não foram considerados para fins de estimativa do valor disponível em caixa nos próximos 3 anos, mas evidenciam a possibilidade de um incremento substancial do caixa caso as recuperandas obtenham êxito no procedimento arbitral. Assim, as recuperandas requerem a juntada do laudo econômico-financeiro aos autos, que atesta a plena capacidade do Grupo Oi de adimplir com suas obrigações previstas pelos próximos 3 anos. Conclusão. Diante do exposto,
em atenção à decisão de folhas tais, as recuperandas requerem a Vossa Excelência a juntada aos autos do laudo econômico-financeiro elaborado por consultoria contábil especializada que demonstra a viabilidade econômica de cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial editado, vincendas nos próximos 3 anos. Por fim, as recuperandas requerem a juntada desta petição aos autos para regular prosseguimento do feito. Isso foi entregue no dia 29 de agosto de 2022, os advogados aqui assinaram, né? E isso foi encaminhado ao juiz Fernando Viana, né? Foi entregue ao juiz Fernando Viana, os advogados contratados pela Oi, se referindo ao laudo técnico da empresa Lix, que foi contratada para exatamente olhar os números da Oi e atestar a sua boa saúde financeira. Perguntas para a Oi. Quanto foi que a Oi pagou por este estudo que foi feito em agosto de 2022? Quanto foi que a Oi pagou por este estudo que foi feito em agosto de 2022? Gostaríamos de saber quanto foi pago pela Oi por este estudo. Essa é uma pergunta importante para saber quanto custou. Uma outra coisa, este estudo foi feito em agosto de 2022. Em agosto de 2022, não mudou muita coisa na nossa economia de agosto de 22 para fevereiro de 23. Né? A nossa economia não se alterou muito. As condições socioeconômicas já eram mais ou menos as que a gente tem aí, o que a gente tem aí, né? Então, não é estranho esse momento, né? Então, a grande questão é o que está errado neste estudo, né? Essa é a pergunta. O que está errado neste estudo? Vamos lembrar que nessa época a gente já estava aí com a Selic. A Selic estava em agosto. Deixa eu ver. A Selic estava em agosto a 11,75, né? Se eu não estou errado aqui no meu histórico, a Selic estava em agosto. Não, ela já estava em 13,75 em agosto de 22. Em agosto de 22, a Selic já estava em 13,75. Então, foi com esta Selic que a empresa fez uma análise das condições econômicas do país, olhou as projeções da Oi, né? Então, o que é que estava errado neste estudo? Porque ele estava errado, óbvio, né? Diante de toda essa crise provocada em 2023 na Oi, com pedido de tutela judicial de proteção, não pagamento de 600 milhões aos credores, pedido de uma nova recuperação judicial e necessidade urgente de captação de 1,4 bi dado pelos credores, um novo empréstimo, porque, segundo os próprios advogados da Oi, não teria recursos para pagar a folha de pessoal da empresa no mês de abril. Então, realmente, esse estudo ele é um ponto central de investigação que a gente entende que deve ser feito na CVM, no Ministério Público Federal, né? Porque tudo parece caminhar para dizer que este estudo feito foi uma fraude. Este número feito foi uma fraude. E ele se torna
mais grave porque foi um estudo errado, um estudo, pelo que se pode perceber, fraudado, com números fraudados, e que enganou o Ministério Público Federal, porque esse estudo foi pedido pelo Ministério Público Federal. Para então, a partir desse estudo, orientar o juiz pelo fim da recuperação judicial. Então, o Ministério Público Federal foi enganado, o juiz foi enganado, e esse estudo passou pela vice-presidência financeira da Oi e passou pelo presidente da Oi, óbvio. Um documento desse não sai para a justiça sem passar pela vice-presidência financeira e pelo presidente da empresa, de forma alguma. Então, essa é uma questão que precisa ser apurada. Esta questão de uma possível fraude, com a gravidade desta fraude ter sido cometida pela alta cúpula de uma empresa, que é a Oi. Isso precisa ser investigado, isso precisa ser apurado, isso precisa ser esclarecido. E como buscar uma reparação? Porque os investidores acreditaram em tudo que o senhor Rodrigo Abreu apresentou desde 2020. Da evolução da empresa, da melhoria das condições da empresa, do acerto da estratégia, do plano estratégico, dos números divulgados, de crescimento, de expansão, de melhoria, de indicadores. E aí, de repente, as pessoas passam a investir mais na Oi, acreditando na saída da recuperação, da primeira recuperação judicial, e acreditando nestes números apresentados por este laudo. Então, se estamos falando de uma fraude, esta fraude ela se torna ainda mais grave porque induziu pessoas físicas a fazerem posições de investimento em ações da empresa, acreditando nestes números, acreditando na mensagem dada pela empresa, de que estava tudo bem. Por isso, é importante a gente trazer isso e reforçar essa necessidade de atenção. E eu quero agradecer ao Instituto Empresa, porque utilizou-se deste material para protocolar as suas ações, tanto na CVM, 4 processos abertos, administrativos, como no Ministério Público Federal, que aí já é uma outra seara, né? Vamos ver se a gente consegue atualizar o estágio disso. Vou ver se consigo falar com o Eduardo Silva para ver se a gente consegue atualizar o status disso. Mas eu trago tudo isso dentro desse complexo estudo de caso e a gente continua estudando o caso da Oi, porque, de fato, tem muitas coisas interessantes enquanto estudo para a gente avaliar, para a gente ponderar e para a gente aprender, né? Para a gente aprender. Então, a gente mantém o nosso estudo com este propósito de tentar melhor entender todas essas coisas. Vocês devem estar acompanhando os problemas relacionados à violência no Brasil e à violência nas escolas, né? Imagino que sim. Isso é algo que tem crescido, né? E recentemente tivemos aí problemas de violência em escolas no Brasil. E os congressistas estão discutindo essa temática, né, como melhorar a questão de medidas, né, de proteção nas escolas, aumento de policiamento nas ruas, controles de metais no acesso às escolas, possíveis revistas das mochilas, detectores de metais, câmaras de reconhecimento facial. Esse é um outro ponto que está se falando. E aí vamos lembrar que nesse aspecto é a Oi Soluções que saiu na frente com essa questão do reconhecimento facial. A gente não tem ouvido falar mais sobre isso por parte da Oi, mas aqui na Bahia tem um projeto com o governo do estado da Oi e que tem sido um sucesso.
de reconhecimento facial nessa área de segurança pública. E, pelo visto, vai haver aí uma pressão cada vez maior para que este assunto evolua para outras cidades, para outros estados, né? Então, fiquemos atentos, porque vai haver demanda sobre isso em outros ambientes no território nacional e que vai abrir, com certeza, oportunidade para empresas que estão atuando nessa área de tecnologia do reconhecimento facial. E aqui o que a gente tem acompanhado é a presença aí na dianteira, vamos dizer assim, da Oi Soluções. Pelo menos é esse o entendimento que nós temos até aqui. O nosso relatório de abril divulgado da seleção de empresas. Se você não é assinante, assine. R$ 360 apenas, é muito barato, por ano, e você terá acesso a um estudo de muita qualidade, tenha certeza disso, que vai lhe permitir entender o cenário da Bolsa, entender para onde está indo a Bolsa e fazer melhores escolhas de investimento. Algumas pessoas que adquiriram a seleção de empresas no ano passado estão performando bem. O ano passado tiveram ativos que valorizaram 40%, 50%, 80% ao ano. Este ano tem pessoas que já nos primeiros 3 meses conseguiram em um determinado ativo 32% de valorização, certo? Então são alguns números de pessoas investindo em algumas empresas estudadas por nós na seleção de empresas. E estão demonstrando também, me mandando mensagens, dizendo que estão muito mais seguros para fazer suas escolhas, para montar suas estratégias, e esse é o objetivo da seleção de empresas. Conheça também a nossa mentoria. Na nossa mentoria a gente antecipa muita coisa, né? Então, por exemplo, essa última queda, a gente foi lá nos 97, 98 mil pontos, já não me lembro exatamente, no Ibovespa, a gente chegou e disse, esse é um ponto de fim de linha, estamos dentro de uma consolidação, estamos tocando as áreas mais baixas do canal de consolidação, e é possível que haja um movimento de retomada para o alto, né? Depois, 23, 24 de março, a gente olhando ali o Ibovespa em dólar, a gente disse, olha, no Ibov em dólar, a gente tocou uma linha que une os fundos, e que toda vez que se toca nesta linha, a gente vai projetado com força para cima. Isso a gente compartilhou com as pessoas que fazem a nossa mentoria, porque a gente não compartilha tudo aqui no YouTube, né? Óbvio. Há um limite desse compartilhar de conhecimentos e experiências, né? Mas na mentoria, a gente, que é pago também, né? As pessoas fazem uma reserva de participação na mentoria de 6 meses ou de 1 ano, pelo menos, e aí mensalmente pagam por esse nosso serviço. E aí a gente tem uma conversa toda semana, né? E aí analisa os contextos, os cenários, olha gráfico, olha estratégia, olha uma série de coisas, cenários macroeconômicos, para que a gente possa, então, pautar as nossas escolhas e decisões, né? Então, pessoal aí que faz mentoria comigo, por favor, deixe aí um depoimento de como a mentoria tem sido útil para vocês, né? Então, quem estiver aqui assistindo o vídeo de hoje, deixa aí uma declaração da utilidade da mentoria na sua vida, na sua análise, na sua estratégia, na sua tomada de decisão, se isso vale a pena, né? Então, deixa aí, por favor, agradeço pela manifestação de vocês que estão aí no programa de mentoria. Bom, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.